Podas irregulares continuam gerando problemas ambientais em Ribeirão Preto. O descarte incorreto dos galhos e danos às árvores preocupam. Só esse ano, mais de 160 multas foram aplicadas. Plantar árvores é uma ação que esse grupo leva a sério em Ribeirão Preto. O Gula é um dos 80 voluntários. Além de plantar, eles se dedicam a cuidar das árvores, especialmente quando estão em crescimento. Mas, infelizmente, o cenário que encontram não é o ideal. Podas mal feitas e o descarte irregular da folhagem são frequentes. Essas cenas são recorrentes e na cidade toda, não é específico de uma área ou outra. Desde a população mais simples até empresas de advocacias que faz a sua jardinagem e joga na área verde. E não é difícil encontrar exemplos de podas mal feitas em Ribeirão Preto. Na rua Doutor Paulo Barra, por exemplo, um oiti, espécie nativa da Mata Atlântica, foi cortado recentemente. A folhagem ainda está na calçada. Segundo esse engenheiro agrônomo, os cortes foram feitos com facão, uma prática errada e prejudica muito a saúde da árvore. Aqui, nesse lugar aqui, é uma tragédia anunciada, quer dizer, tirou toda da árvore. A árvore, ambientalmente, ela foi muito judiada. A árvore é um ser vivo, a árvore não tem defesa contra a poda. Nesse caso aqui, muito pior, porque foi feito com instrumento de impacto, com facão. Quando o indivíduo bate o facão, ele permite a entrada de fungo, bactérias no sistema da árvore. O engenheiro também explica que a poda mal feita debilita a árvore e pode atrair insetos indesejados, que acabam buscando abrigo, inclusive dentro de casas. A consequência disso é o cupim. E o morador não sabe disso. Por exemplo, quando ele faz a poda de topearia, quer fazer desenho, que ele faz redondinho, quadradinho, faz casinha, essas coisas horrorosas do ponto de vista da árvore. A árvore detesta isso. Ela deixa uma porção de galinhos secos que o cupim vem comer à noite, só que o morador não sabe disso. Em Ribeirão Preto, 337 multas foram aplicadas por crime ambiental. A infração é por poda drástica, quando mais de 30% da copa da árvore é retirada. Esses números são apenas de 2024 e nos 5 primeiros meses deste ano, foram 160 autuações, o que mostra que essa prática ilegal segue acontecendo na cidade. Nós temos hoje na Secretaria do Meio Ambiente vários fiscais que durante o dia, final de semana à noite, eles rondam a cidade para exatamente fiscalizar se está tendo podas drásticas, se está tendo crimes ambientais, descarte irregular de lixo. A multa para poda drástica, ela começa a partir de R$300, aí tem os seus agravantes, né? Então o que a gente pede é que a pessoa não faça a poda drástica e nem a extração da árvore sem a autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Segundo o engenheiro, a poda é importante, mas precisa ser feita da técnica certa e por profissionais habilitados. A poda faz parte. O que é a poda? A poda é você adequar o indivíduo ao muro, ao fio, ao carro, a todos os elementos que estão na cidade. Isso é uma técnica, a poda chama poda de adequação. Aí o camarada tem que vir aqui, o podador, e fazer a poda de adequação, que ele fez o curso e ele aprendeu. Deixar a cidade mais verde é um dever de todos e também uma meta da Secretaria do Meio Ambiente. Se houver necessidade de poda ou manutenção, a orientação é procurar ajuda da própria secretaria. Se quiserem podar a árvore ou se quiserem extrair a árvore, entre no site da Secretaria do Meio Ambiente. Lá irá uns técnicos fazer uma avaliação. Se precisar extrair por algum motivo, a árvore está tendo um perigo de cair ou está prejudicando alguma situação, edificação, os técnicos vão autorizar a extração ou até a poda, mas tem que ter autorização de um técnico. As pessoas têm que ter consciência que elas vivem em sociedade e existem regras, e nós temos que seguir essas regras. A base disso aqui é a educação ambiental. Esse é o grande problema de Ribeirão Preto. Eu vou a Campinas, por exemplo, tem 8 centros de educação ambiental. No centro de educação ambiental, as pessoas que trabalham na cidade passam por lá e ficam sabendo o que é correto. Aqui tem um pequenininho dentro do bosque e tem uma pessoa para fazer a gestão uma pessoa. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
E vamos repercutir mais desse assunto agora, ao vivo, com o advogado doutor Fabrício Martins Pereira, inclusive especialista nessa área ambiental. Doutor, de quem que é a responsabilidade pela poda correta e qual que deve ser o procedimento adequado nesses casos? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui, doutor. Ótima tarde, André, e a todos que estão ouvindo. A responsabilidade é do Poder Público Municipal, Secretaria de Meio Ambiente deve controlar isso, e as podas em Ribeirão Preto são feitas pelo Serviço de Limpeza. Existe um treinamento específico e obrigatório definido pela legislação que regula a matéria em Ribeirão Preto, que é a 1616 de 2004. Doutor, mesmo tendo multa, a gente percebe que os casos continuam acontecendo, mais de 150 multas aplicadas só até agora. Se não está resolvendo o problema, então, como de fato a gente vai solucionar esse problema? Quando a penalidade ela não resolve, simplesmente aumentar a penalidade também não vai resolver o problema. Óbvio que ameniza o problema como um todo, mas eu entendo que efetivamente a educação ambiental ela é fundamental para esses casos. Ribeirão Preto, infelizmente, é muito pobre, é muito deficitária a educação ambiental. Se a gente considerar que hoje em dia, basicamente, o município é obrigado por cuidar da educação básica, então deveria ser acrescentado também dentro dos currículos a educação ambiental, a conscientização desde a criança, para que o adulto se torne um adulto melhor. E também para os próprios adultos, as pessoas precisam entender todos os males que causam ao sistema arbóreo da cidade essas podas irregulares. E dentro dessa poda irregular, doutor, a gente está falando daquela poda drástica, né? Aquela poda que quando você olha, você fala, acabou com a árvore, né? E é de fato um prejuízo ambiental enorme. Sim, a poda drástica, legalmente ela é conhecida, ela é definida como aquela que se poda acima de 30% de toda a copa. Porém, o que nós verificamos em Ribeirão Preto, por iniciativas particulares e às vezes até mesmo de serviços contratados pela própria prefeitura, o serviço de limpeza, é uma poda mais que drástica, porque se poda muito mais do que 30% da copa. Existem situações em que fica basicamente o caule e os galhos. Isso daí é um prejuízo muito grande para a árvore, porque todo o sistema biológico dela é afetado com esse tipo de poda. A poda de árvore ela só pode acontecer realmente para o benefício da árvore, para a contenção quando há necessidade, para a frutificação, enfim, nos casos em que fica bom para a árvore, para o próprio organismo. Agora, esse tipo de poda que acontece em Ribeirão Preto, né, e é sintomático, é ano a ano, ninguém faz nada, infelizmente, isso prejudica muito todo o sistema arbóreo de Ribeirão Preto, que já não é privilegiado. Então nós temos aí no caso, doutor, uma responsabilidade, uma parte dela, grande parte do poder público, mas daquele morador também, morador que contrata ali uma pessoa para podar particular a árvore e causa uma poda drástica, ele pode responder também. Sim, a maioria dos munícipes, creio eu, não tem consciência de efetivamente o que é que precisa fazer quando a árvore da sua calçada está o atrapalhando, né? Que é apresentar para a Prefeitura de Ribeirão Preto, Secretaria de Meio Ambiente, uma solicitação com a justificativa do por que ele entende que aquela árvore deve ser podada e às vezes até mesmo suprimida, às vezes até extraída dali do local. Então tem a questão da conscientização por meio de educação ambiental, alerta à população e a penalidade também. A penalidade, infelizmente, é muito baixa, é quase que um incentivo para que as pessoas cometam essas infrações. Então, é uma responsabilidade do poder público, mas o particular também tem muita culpa porque ele toma a iniciativa de promover essas podas. E é proibido, o particular não pode podar árvores. Doutor Fabrício Martins, advogado, agradeço muito a presença do senhor com a gente aqui mais uma vez. Boa semana, doutor, e até a próxima. Boa semana, até. Um forte abraço a todos.